Pessoal, esse resumo agora é o resumo de geometria. Ele é um resumo um pouco mais longo, mas ele é bem simples. Eu selecionei as coisas mais importantes aqui que nós devemos saber e vamos começar. A primeira coisa que nós teremos que saber, galera, é a parte de geometria. Dentro de geometria nós trabalharemos com os triângulos. E os triângulos, nós sabemos, né? Esse aqui é um tipo de triângulo. E o mais importante dentro dos triângulos é que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Então, se você somar este ângulo interno com este ângulo interno com este ângulo interno, independente de qual triângulo seja, sempre tem que dar 180 graus. Beleza? Essa aqui é a primeira premissa do triângulo. E agora, dentro dos triângulos, nós temos algumas divisões. E uma das importantes são os triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? Equiláteros, galera, vem de lados com a mesma medida. Lados vem de igual. Lados iguais. Então, é um triângulo um triângulo que tem a mesma medida para todos os lados. Então, vamos chamar de L todos os lados. Beleza? Como esse triângulo tem os três lados iguais, obrigatoriamente ele tem que ter os três ângulos iguais. Se ele só tivesse dois lados iguais, então ele teria que ter dois ângulos iguais. Mas como tem os três, a gente vai ter que ter os três ângulos iguais. E a gente já não acabou de ver que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180? E como nós descobrimos que esse triângulo tem que ter os três ângulos iguais, 180 dividido por 3, cada ângulo desse triângulo vale quanto? Cada ângulo desse triângulo mede 60 graus. Muito bem. Beleza. Então, olha só. Triângulo equilátero, só com isso aqui nós já resolvemos um monte de exercícios. Triângulos equiláteros são triângulos que têm todos os lados iguais e todos os ângulos medindo 60 graus. Certo? Então, falou em equilátero, você já tem que ver essa imagenzinha na sua cabeça. E agora, temos os macetes do triângulo equilátero. Por exemplo, qual é o macete do triângulo equilátero? O macete do triângulo equilátero é o seguinte. Se você traçar a altura dele, desse triângulo equilátero aqui, não ficou muito bom a figura não, mas a altura do triângulo equilátero, ela, além de ser altura, ou seja, além de fazer ângulo de 90 graus com o lado oposto, ela também divide o lado oposto no meio. Então, se esse lado todo mede L, quanto que vale esse pedacinho aqui? Vale L sobre 2, e esse pedacinho aqui vale L sobre 2. E, além disso, além dela ser altura e mediana, né, porque divide o lado ao meio, ela também é bissetriz. Ou seja, ela divide esse ângulo aqui, de 60 graus, em dois ângulos de 30 graus. Opa! Ela divide esse triângulo em dois ângulos, esse ângulo aqui em dois ângulos de 30 graus. Muito bem. Uma das coisas importantes do triângulo equilátero é descobrir qual é a medida dessa altura. Qual é a medida dessa altura? A medida dessa altura aqui, galera, ela é dada pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, ela vale metade do lado vezes a raiz de 3. Isso aqui é extremamente importante. Beleza? A altura de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Muito bem. E o que mais nós podemos tirar do triângulo equilátero? Bom, agora, repara como é que fica fácil calcular a área dele. A área de qualquer triângulo, isso aqui para qualquer triângulo, não é base vezes a altura sobre 2? Agora, olha como que a gente consegue achar a área do triângulo equilátero de forma muito simples. A área de um triângulo equilátero, nós podemos associar como sendo o seguinte. A área do triângulo equilátero vai ser base vezes a altura dividido por 2, porque ele é um triângulo, então tem que atender essa fórmula. Mas qual que é a base do triângulo equilátero? A base do triângulo equilátero pode ser qualquer um dos lados. Vamos pegar este lado aqui para ser a base. Qual que é a medida desse lado? L. Então, a base é L. Qual que é a altura do triângulo equilátero? Nós acabamos de descobrir. Vale
L raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Então, ó, base, altura. Isso tudo dividido por 2. Portanto, quanto que vai ser essa continha aqui, ó? Quando eu multiplicar L por L, vai dar L ao quadrado. Esse 2 dividido por... Esse 2 aqui com outro 2 aqui embaixo vai virar um 4. Então, eu vou ter que a área do triângulo equilátero... Outra forma para gravar. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, ó, duas formulinhas extremamente importantes e específicas do triângulo equilátero. Uma é da altura do triângulo equilátero e outra é da área do triângulo equilátero. A maioria das vezes você vai ter que gastar o seu tempo calculando essa altura aqui. Então, com a formulinha, você já calcula de forma muito simples. Tudo bem? Muito bem, então essa foi a altura, essa foi a área do triângulo equilátero. Agora um outro macete, que foi até o macete que nós vamos precisar usar no exercício que eu selecionei dessa parte, que foi um exercício que caiu no Enem em 2015. Se esse triângulo tivesse inscrito numa circunferência, o que significa que um triângulo está inscrito numa circunferência? Significa que tem uma circunferência, né? Não reparem minha circunferência, porque é extremamente difícil desenhar uma circunferência, ainda mais no computador. Mas, deixa eu começar de novo. Ó, imagina que seja uma circunferência. Nossa, que circunferência maravilhosa. E aí, essa circunferência tem um centro. Como que eu vou saber onde está o centro? Então fica a dica, ó. O centro dessa circunferência sempre vai estar aqui. Aqui? Mas como assim aqui? O que é esse ponto? O que esse ponto tem de mais? Esse ponto, ele nada mais é, nada menos é do que o quê? Do que o ponto de encontro das três alturas, que também são três medianas, que também são três bissetrizes. Este ponto aqui, ó. E como que eu vou saber qual que é o raio da circunferência? Normalmente você vai precisar do raio da circunferência, galera. Então, olha só, o raio da circunferência, que vai, nada mais é, nada menos é do que este segmento aqui, ó, em azul. Este segmento aqui, ele é o raio da circunferência. E qual que ele é dado por que forma? O raio da circunferência, ele é dado por 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então, ele vale 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Portanto, se eu cortar esse 2 com esse 2, ele vale L raiz de 3 sobre 3. Beleza? Galera, ó, a altura está aqui, ó. O raio vale 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então, ele é 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Então, o raio da circunferência que o triângulo equilátero está inscrito vale L raiz de 3 sobre 3. Beleza? Muito bem. Isso foi o nosso resuminho de triângulo equilátero. São 3 formulinhas que nós temos que gravar. A altura, a área e o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Tudo bem? Agora vamos para o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo, galera? O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Certo? E quais são as propriedades do triângulo retângulo? Bom, o triângulo retângulo ele tem 3 lados, como todo triângulo, obviamente, mas esses lados recebem nomes especiais. O lado que está oposto ao ângulo reto, né, ao ângulo de 90, ele é chamado de hipotenusa. Nós vamos chamar de A. Beleza? Então essa aqui é a hipotenusa. Hipotenusa. E os outros 2 lados são chamados catetos. E esses 2 lados nós vamos chamar de B e de C. São os catetos. E o que é mais importante no triângulo retângulo? O mais importante é o seguinte: a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Muito bem. Essa formulinha aqui é uma formulinha básica. Teorema de Pitágoras. Vai ser extremamente útil. E, além disso, nós
temos que calcular a área desse triângulo aqui, a área desse triângulo retângulo. Como que nós calculamos a área de um triângulo retângulo? Assim como a área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2, nós podemos associar essa área ao triângulo retângulo. Só que olha só, quem que é a base dele? Nós podemos associar a base dele como sendo C, certo? C, a base, e quem que é a altura relativa ao lado C? B. Então vai ser base C vezes a altura B, dividido por 2, nós vamos ter que a área de um triângulo retângulo é dada por cateto vezes cateto dividido por 2, certo? Mas tudo saiu da base vezes a altura sobre 2, certo? Então, ó, essa é a área de um triângulo retângulo. Mas o que nós podemos falar sobre o triângulo retângulo? Nós podemos falar que os ângulos internos, vamos supor que esse ângulo aqui mede alfa. Como tudo tem que dar 180, repara o seguinte, aqui é 90. Aqui é alfa. Para chegar a 180, pode fazer as contas aí. Esse ângulo aqui vai ter que ser 90 menos alfa. Certo? Então, o que eu posso falar? Os ângulos agudos do triângulo retângulo sempre são complementares, ou seja, sempre somam 90 graus. Beleza? Uma última coisa que nós vamos falar do triângulo retângulo é o seguinte. Se eu não quiser a altura relativa ao lado C, se eu quiser a altura relativa à hipotenusa, é uma altura importante. Se eu quiser essa altura aqui, ó. Como que eu vou calcular essa altura? A altura do triângulo retângulo, ela é dada pela seguinte forma. Na verdade não é uma altura, é uma relação métrica. Se você tem a medida da hipotenusa e a medida da altura, você pode fazer A vezes H tem que ser igual ao produto dos catetos. Então, se você tiver faltando um cateto, e você tem a altura, um cateto e a hipotenusa, você acha o outro cateto. Se está faltando a altura, mas você tem os dois catetos e a hipotenusa, você acha a altura. E assim vai. Qualquer uma das coisas que estiver faltando aqui, você consegue achar se você tiver as outras três. Beleza? Agora, um macetinho que é extremamente útil. Um macetinho do triângulo retângulo de 30 graus e 60 graus. Vamos supor que você tem um macete de um triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60. Esses ângulos aqui, galera, podem ser quaisquer. Podem ser 20, 70, 10 e 80, desde que somem 90 graus. Mas, se forem 30 e 60, você tem um macete especial. Que macete especial é esse? O macete é o seguinte, se você tem que a hipotenusa vale A, não sei qual que é a medida da hipotenusa, mas vamos supor que ela vale A. Você tem a garantia que na frente do 30, o lado que está na frente do 30, ou seja, esse lado aqui, ó, que está na frente do ângulo de 30, ele vale metade da hipotenusa. E o lado que está na frente do 60, ou seja, este lado aqui, ele vale metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um triângulo retângulo com ângulos de 30 e aqui é 90. Aí você fala assim, mas eu não tenho esse aqui. Bom, mas você sabe que para somar 180 tem que dar, esse ângulo aqui tem que ser 60. Muito bem. E aí você tem o seguinte, se este lado mede 4, quanto que vale este aqui? Imediatamente você já pode falar, está oposto ao 30, então vale metade da hipotenusa, ou seja, vale 2. E o que está oposto ao 60 vale metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Bom, acabou. Você conseguiu de forma rápida achar todos os lados do triângulo retângulo. Beleza? Esse macete, galera, é extremamente útil. É um macetinho do triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60. Muito bem. Vamos em frente. O próximo tópico é a parte de poliedros, galera. A parte da geometria espacial. Essa parte aqui, ó, é da geometria espacial. Até agora estávamos na geometria plana. O que tem a geometria espacial demais, galera? A geometria espacial, ela acrescenta uma dimensão, ela acrescenta profundidade na nossa perspectiva. E o que é importante nós sabermos? É importante que nós saibamos das visões disso aqui. Como que seria a visão de frente, como que seria a visão de lado, como que seria a visão superior, certo? Então, é importante que você saiba, a visão superior é quando você olha daqui de cima para baixo. Então, essa aqui seria a visão superior, certo? Seria você olhando de cima para baixo. Então, você tem essa visão aqui se você olhar de cima para baixo. Como isso aqui é um cubo, né? Pelo menos eu tentei que fosse. Todas as visões vão ser essa aqui, independente se é superior, frontal ou lateral. Essas são as visões que você vai ter.
Mas nem toda figura vai ser assim. Por exemplo, imagine que você tem uma pirâmide. Se você tem uma pirâmide e você olha ela de cima, ela é assim. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide de base quadrada, certo? Como as pirâmides do Egito. Você olharia e ela teria esse formato. Mas se você olhasse ela de frente, ela seria assim. Seria um triângulo a visão frontal dela, certo? Tanto a frontal quanto a lateral. Mas a visão superior é diferente. Então, nem todas as visões são idênticas, como do cubo. Mas beleza. O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber como é que calcula um volume dessas figuras. O volume dessas figuras é o volume de um prisma, como cubo, por exemplo. O volume de qualquer prisma é dado pelo quê? Por área da base vezes a altura. Olha que simples. O volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. E o volume de uma pirâmide, certo? Isso aqui é um prisma. O volume de uma pirâmide é dado por 1/3 de área da base vezes a altura. Olha que simples também. A única coisa que muda é que tem esse 1/3 aqui. Mas sempre vai ser a área da base vezes a altura. E aí, galera, apesar de não serem poliedros, o cone e o cilindro, você pode associar o cone a uma pirâmide de base circular e um cilindro a um prisma de base circular. Certo? Por quê? O que é o cone? O cone é esta figura aqui. Ele não é uma pirâmide, mas nós podemos associar o volume dele a essa figura aqui, a essa fórmula. Portanto, o volume do cone é 1/3 de área da base vezes a altura. Só que a área da base do cone é um círculo. Então vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. E o volume de um prisma circular, que no caso não existe um prisma circular, de base circular, mas nós vamos associar ao cilindro. Certo? Nós vamos associar esse cilindro aqui como se fosse um prisma. E como que a gente calcula a área, o volume desse prisma, desse cilindro? Vai ser a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? Um círculo. Então vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Certo? Muito bem. Agora vamos aos exercícios. Vamos ver como é que isso é cobrado no Enem. Galera, olha só. Eu selecionei 3 exercícios que caíram em 2015 e os 2 últimos em 2016. Vamos lá, ó. A primeira questão fala o seguinte: o tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por outro que tenha a forma de um círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto de base em forma de triângulo equilátero, com lados medindo 30 centímetros. Uma loja comercializa 5 tipos de tampos de vidro circulares, com cortes já padronizados, cujos raios medem 18, 26, 30, 35 e 60 centímetros. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do suporte da mesa. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então, o tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a... Pessoal, como que nós vamos fazer isso? Bom, essa questão ela se refere ao seguinte: se você olhar o prisma, que é a base, né? Ele falou que o prisma é um prisma reto em forma de triângulo equilátero, com a base em forma de triângulo equilátero. Então eu vou olhar esse prisma por cima. Quando eu olhar esse prisma por cima, ele vai ser um triângulo. Certo? Um triângulo equilátero. Muito bem. E o lado desse triângulo equilátero mede 30. Tá aqui, ó. Ele falou que mede 30. Muito bem. E aí eu vou comprar um círculo, né? Vou comprar uma mesa, um tampo de vidro circular, que tampe todo esse triângulo. Então vamos descobrir qual que é o menor círculo que tampa todo esse triângulo. Você concorda com o menor círculo? Bom, eu poderia ter um círculo grandão aqui, ó, que tampava ele todo, mas eu não preciso disso, certo? Eu preciso do menor possível. Eu quero o menor círculo possível. Como que eu vou fazer para ter o menor círculo possível? Eu vou pegar o círculo que circunscreve o triângulo, certo? E nós vimos que como que nós calculamos o raio desse círculo? O raio desse círculo, pessoal, é este tamanho aqui. E este tamanho aqui é dado pela fórmula 2/3 da altura desse triângulo equilátero. Mas como que a gente calcula a altura do triângulo equilátero mesmo? L, aí a gente lembra da fórmula, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, certo?
Então vamos lá, vamos calcular a primeira altura. A altura do triângulo equilátero então vai valer 30 vezes raiz de 3 dividido por 2. Portanto, a altura do triângulo equilátero vale 15 raiz de 3. Muito bem. Portanto, quanto que vai ter que ser o raio daquela mesa ali? O raio vai ser 2/3 de 15 raiz de 3, certo? Corto 3 com 15, vai dar 5. Quanto que é 2 vezes 5? 10, certo? Portanto, o raio vale 10 vezes raiz de 3. Como ele pediu para a gente aproximar o raiz de 3 por 1,7, vai ficar 10 vezes 1,7, que é 17. Beleza? Portanto, o raio, galera, do círculo tem que ser 17 centímetros. Se o raio tem que ser 17 centímetros, qual que é o diâmetro? Porque ele quer o tampo a ser escolhido será aquele cujo raio em centímetros é igual a... desculpa, ele quer o raio mesmo, ele não quer o diâmetro não. Portanto, das opções do vendedor, qual que eu vou escolher? O raio 18 centímetros é o suficiente para mim, porque o menor possível é o de 17, então do vendedor o menor deles é o 18. Muito bem, então opção A. Correto? Vamos para a questão 2. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno de forma retangular, como mostra na figura A, cujo comprimento seja 7 maior do que a largura. 7 metros maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais a, respectivamente. Bom, pessoal, olha essa figura aqui. Essa figura aqui, para a gente calcular a área dela, como é que a gente calcula? Divide em 2 triângulos. Se eu traçar isso aqui, eu divido em 2 triângulos retângulos, que nós já sabemos como calcular a área. Qual que é a área de um triângulo retângulo? É cateto vezes cateto dividido por 2. Então, vou separar essa área aqui como área 1 e área 2. Como é que eu calculo a área 1? Vai ser 21 vezes 3 dividido por 2. 21 vezes 3 vai dar 63, dividido por 2 vai dar 31,5 metros quadrados. E a área 2? A área 2 vai ser o quê? Vai ser 15 vezes 15, que é cateto vezes cateto, dividido por 2. 15 vezes 15 é 225. 225 dividido por 2 vai dar 112,5 metros quadrados. Muito bem. E agora? Então significa o quê? Significa que a área desse terreno aqui tem que ser a mesma dessa aqui. Quanto que é a área desse aqui? Vai ser 112,5 mais 31,5. Então, a área total vai ser 112,5 mais 31,5. Portanto, quanto que dá a área? 31,5 mais 102,5 vai dar 113, 143, 144. 144 metros quadrados. Certo? Muito bem. E a área do retângulo? Bom, a área do retângulo vai ter que ser essa área aqui. Portanto, eu vou ter que ser x, que é a base do retângulo, a altura do retângulo, vezes a base, que é x mais 7, tem que dar essa área, que é de 144. Portanto, eu vou ter x ao quadrado mais 7x menos 144 igual a 0. Portanto, vou ter delta igual a 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes a vezes menos 144. Portanto, delta vai dar 49 mais 4 vezes 144. E 4 vezes 144 é 576. Portanto, mais 576. Delta vale 576 mais 49 dá 625. Portanto, delta é 625. Logo, quanto que vale o x? X é menos b, portanto, menos 7, mais ou menos raiz de 625, que é 25, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar 2 aqui. Portanto, x tem duas opções.
menos 7 mais 25, que dá menos 7 mais 25, que dá 18, dividido por 2 vai dar 9, ou menos 7 mais 25, que vai dar menos 32, dividido por 2, menos 16. Como o x é uma medida de um lado, né, uma medida de um segmento, ele não pode ser negativo, portanto x só pode dar 9. E aí ele pede que o comprimento e a largura sejam iguais a... Bom, se tem que ser 9 o x, a largura tem que ser 9 mais 7, portanto 16. Logo, letra B. Muito bem. Agora, a última questão, que fala: um petroleiro possui reservatório em formato de paralelepípedo retangular, com dimensões dadas em 60 por 10 de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares, com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de... Bom, galera, qual que vai ser o volume do petróleo derramado? Repara o seguinte, qual que vai ser o petróleo derramado? O petróleo derramado vai ser todo o petróleo que está aqui em cima das placas e mais todo o petróleo de C. Concorda comigo que vai ser exatamente esse petróleo que vai vazar? Porque o petróleo que está aqui, ó, vou colocar de outra cor. O petróleo que está aqui, ele vai ficar em A por causa da placa, ele não vai passar para o compartimento C. Nem o petróleo que está aqui, ele não vai vazar, porque vai ficar em B. O petróleo que vai vazar só é esse petróleo em verde. Então, como que eu vou fazer para achar essa figura, esse volume? Bom, esse volume é simples de calcular. Ele é da seguinte forma. Pensa nesse paralelepípedo aqui, ó. Aqui, vou colocar de outra cor para ficar mais fácil de enxergar. Esse paralelepípedo aqui. Beleza? Como é que a gente vai calcular ele? O volume dele? Bom, o comprimento vai ser o mesmo, 60. A largura também. Essa altura aqui que nós vamos ter que calcular. Que altura é essa? Bom, a placa não tem 7 metros? Tem, ele falou no enunciado. E o paralelepípedo total não tem 10? Então, se a placa tem 7 e o paralelepípedo tem 10, esse pedacinho aqui é 3. Portanto, o volume em rosa, vou chamar de VR, volume em rosa, vai ser dado por quem? Pela base vezes a altura vezes a largura. Certo? O 60 vezes o 10 vai formar a área da base, vezes a altura, eu formo o volume do paralelepípedo. Beleza, e quanto que vai dar isso? 60 vezes 3 vai dar 180. 180 vezes 10 vai dar 1.800 metros cúbicos. Beleza, essa parte aqui toda de cima vai ser 1.800 metros cúbicos. Mas quem? Eu tenho que agora achar o volume dessa parte de baixo aqui, ó. Vou colocar o de vermelho. Tá? Esse volume aqui. Como que eu acho esse volume aqui, ó? Vou chamar de volume vermelho. Ele vai ser este comprimento vezes essa largura vezes essa altura aqui, ó. Essa altura aqui a gente já sabe. Por quê? Esse aqui é 3, essa altura aqui é 7, né? A altura da placa. Como que a gente vai saber para achar exatamente isso aqui? Ele falou que os compartimentos são iguais. Então, se são 60 metros e tem 3 compartimentos, cada compartimento vai ter 20 metros, certo? De comprimento. Então, vai ser 20 vezes 10 vezes 7. Portanto, vai ser 20 vezes 10 vezes 7. 20 vezes 10 vai dar 200. 200 vezes 7
vai dar 1.400 metros cúbicos. Portanto, o volume derramado, eu vou chamar de VD, de volume que derramou, vai ser 1.800 mais 1.400. 1.800 mais 1.400 dá quanto? 1.800 mais 1.400. Isso aqui vai dar 3.200 metros cúbicos. 3.200 metros cúbicos em notação científica é 3,2 vezes 1.000. Ou seja, 3,2 vezes 10 ao cubo metros cúbicos. Beleza? Portanto, a alternativa certa é a alternativa D.